E eu creio que o Senhor falará conosco grandemente, amém? Deus colocou um tema para estar trazendo para os irmãos essa noite. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é: para onde tens olhado? Olhe para o irmão que está do seu lado. Pergunte para ele: para onde você tem olhado? Para onde tens olhado? Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Atos, capítulo 20, verso 7. A Bíblia vai nos contar uma história muito interessante de um jovem que era da casa do Senhor. Atos, capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte: a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. E pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. E haviam muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, e quando levantaram, estava morto. E Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, subiu novamente, partiu o pão, comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Amém? Estenda suas mãos aqui para a palavra de Deus. Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós como tua igreja, Pai, te pedimos essa noite que nada do homem venha fluir nesse lugar, Pai, mas que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra e somente através dela, Pai. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que nós enquanto igreja precisamos para essa noite. É o que nós te pedimos, Pai, e pela fé nós já te agradecemos por tudo o que vais fazer, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, que história interessante. E eu me identifico muito com essa história porque eu já fui um jovem que estava ali dentro da igreja, mas que andava sonolento dentro da igreja. E também eu já fui um jovem que algumas pessoas, pastor, pode até pensar que é mentira, mas dentre as diversas coisas que já aconteceram comigo, eu já caí do segundo andar do apartamento quando eu era criança, lá em Minas Gerais. E eu não morri porque Deus colocou a mão primeiramente, né? E porque eu caí naquela telha de brasilite, caí dentro da casa de um senhor lá, ele quase morre do coração. Fui pegar um boneco que eu estava brincando na janela, e ele caiu em cima do ar-condicionado do andar de baixo, e eu fui descer da janela para pegar esse boneco, escorreguei no lodo, caí lá embaixo. E esse jovem, ele caiu do terceiro andar, durante uma pregação do apóstolo Paulo. E antes de entrarmos aqui para a palavra, eu queria citar aqui alguns fatos interessantes nessa passagem. O primeiro fato interessante é que esse jovem chamado Eutico, ele provavelmente vivia em Troade, que era uma cidade localizada na região noroeste da província da Ásia Menor, que ficava a poucos quilômetros da antiga cidade de Troia. E esse episódio com esse jovem ocorreu justamente durante a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo estava fazendo missões, Paulo estava pregando em Troade, e Eutico estava na oportunidade de estar ali assistindo aquela ministração. E a palavra grega utilizada para designá-lo como jovem, na Bíblia quando tem jovem chamado Eutico, esse jovem no original é veaviak, que significa não um jovem adulto, mas um garoto entre 7 e 14 anos de idade. E o nome Eutico tem um significado, significa afortunado, que se nós formos analisar no dicionário português, vai dizer o que foi abençoado, ou o que está com a boa sorte, ou aquele que é bem-aventurado. É interessante, meus irmãos, que na identidade desse jovem, nós já vemos algo especial. Ele é bem-aventurado, ele tem boa sorte. Mas será se tem boa sorte uma pessoa que cai do terceiro andar? Será se tem boa sorte uma pessoa que passa por uma situação como essa? Muitas vezes nós julgamos que o Senhor não está conosco, ou que a nossa promessa morreu, ou talvez você mãe, talvez você pai que está aqui, que a promessa sobre a vida do seu filho morreu, porque você não está visualizando hoje com seus próprios olhos. Mas sabe de uma coisa? A identidade que o Senhor coloca em cada um de nós é o que vai definir o fim da nossa história. Aquele jovem tinha uma identidade,
E o significado do seu nome já indicava que ele seria uma bênção, já indicava que a sorte estaria com ele, já indicava que Deus estaria com ele cooperando em todas as coisas. E se nós formos analisar essa passagem, ele estava indo bem. Imagina, meus irmãos, vocês estarem hoje na oportunidade de estar em um culto, assistindo uma pregação, nada mais nada menos do que o apóstolo Paulo, o maior evangelista de toda a história, o maior evangelista de todos os tempos. Mas sabe de uma coisa? Aquele jovem estava ali naquela oportunidade de assistir a pregação de um dos maiores homens de Deus que já pisaram nessa terra. Porém, no meio da palavra, durante a ministração, ele começa a perder o foco. Ele começa ali a perder a atenção, ele começa ali a perder o interesse pela palavra que estava sendo pregada, e a Bíblia diz que os seus olhos começam a se fechar, e começa a vir uma sonolência sobre aquele jovem, e aquele jovem entra numa rota de declínio, cujo fim é a morte física e também espiritual. E tudo começa com os olhos. Tudo começa pelo desinteresse dele, por aquilo que estava acontecendo dentro do templo. Mateus capítulo 6, versículo 22, a Bíblia vai nos dizer que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, e se os nossos olhos forem bons, ou seja, se eles visualizarem somente aquilo que é bom, todo o nosso corpo será cheio de luz. O que nós visualizamos com os nossos olhos, eles poderão afetar negativamente a nossa vida com Deus. Em alguns casos, pode nos levar até mesmo à morte física e espiritual. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos. A Bíblia diz que certo dia, no período da guerra, em que o homicídio, que acontece embriaguez, que acontece mentiras, e que Davi recebe diversas maldições sobre a vida dele. Outra situação na Bíblia que nós vemos, a Bíblia diz que Deus fala com um homem justo chamado Ló, que destruiria Sodoma e Gomorra. E Deus dá uma ordem, diz: Ló, pega a tua família e foge, mas não olhem para trás. E a Bíblia diz que quando eles estavam fugindo de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló olhou para trás. Talvez ela sentiu saudade do pecado que havia naquela cidade. Talvez ela sentiu saudade da libertinagem que aquele povo vivia. E a Bíblia diz que imediatamente ela se transformou em uma estátua de sal. Nós precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado com aquilo que os nossos olhos vislumbram. Porque aquilo que é gerado primeiramente na nossa mente, ele vem através dos nossos olhos, e ele se torna um pensamento, e esse pensamento se torna uma ação, e essa ação se torna uma prática, essa prática se torna um hábito, e esse hábito pode se tornar o teu destino. Então, a maioria dos pecados, a maioria das coisas que nos afastam de Deus, elas começam com um olhar. E eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos sobre 3 atitudes que podem levar um jovem cristão à morte. E eu queria convidar os irmãos a frisarmos juntos apenas no versículo 9 por enquanto. Versículo 9 de Atos 20, ali na parte a Bíblia vai nos dizer o seguinte. Capítulo 20, versículo 9, parte A. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Para por aí. 2 coisas me chamam a atenção nessa parte A desse versículo. A primeira é: adormeceu. Esse adormecer, se nós formos fazer uma analogia com o que tem acontecido muitas vezes dentro da igreja, com o que tem acontecido muitas vezes dentro da célula, nós podemos representar como esfriar na fé, como ser uma pessoa que não tem constância em sua vida com Deus, com ser uma pessoa que tem perdido dia após dia o interesse pelas coisas de Deus. Porque muitas vezes nós estamos como Eutico, nós estamos congregando, nós estamos ofertando, nós temos ali uma rotina religiosa, mas nós estamos adormecidos na nossa fé. E não é isso, meus irmãos, que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor
o Espírito Santo de Deus, na sua primeira aparição na Bíblia, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, ou seja, quem é cheio do Espírito Santo de Deus gosta de movimento, quem é cheio do Espírito Santo de Deus não fica parado diante da obra, quem é cheio do Espírito Santo de Deus precisa se movimentar, assim como o Senhor se movimenta. E todas as vezes que nós vemos um cristão adormecido em sua fé, nós entendemos o seguinte: ele está perdendo a intimidade, ele está perdendo a presença, ele está perdendo a sede. Mas Apolo, por que será que esse jovem adormeceu? Se ele estava dentro do culto, se ali era o apóstolo Paulo pregando, a resposta está logo o seguinte: ele estava sentado na janela, pastor. Ele adormeceu porque ele estava sentado na janela. E nós podemos entender que sentar na janela é o mesmo que no ditado popular ficar em cima do muro, ficar indeciso, pois quem está na janela, apesar de conseguir assistir os cultos, ele também divide a sua atenção com o que está lá do lado de fora, ou seja, o mundo e tudo o que nele há. E é interessante que Eutico estava mais no mundo do que na igreja, porque ele cai para fora e não para dentro. Se ele tivesse um pouquinho mais na igreja, talvez ele tinha caído para dentro ou nem caído. Mas ele caiu para fora, ou seja, o corpo dele estava mais inclinado para fora do que para dentro. E muitas vezes nós estamos, com perdão pela expressão, como crente Raimundo. Se tiver algum Raimundo aqui, me perdoe, meu irmão, você é crente. Mas esse aqui não era. Que a Bíblia, que o ditado diz, um pé na igreja, outro no mundo. Ele estava com o corpo todinho no mundo, ele não estava só com o pé. E aí quando ele adormece, ele cai. E existe uma frase de um grande avivalista chamado John Wesley, que diz o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Você vai precisar interagir com o mundo, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família. Mas sabe de uma coisa? Se você tiver uma vida santificada, ainda que você esteja no mundo, você não se mistura com ele. Eu gosto muito de me lembrar da garça. E todas as vezes que eu olho para uma garça, eu me lembro do chamado evangelístico que o Senhor tem colocado em minha vida e na vida de muitas outras pessoas. A garça, ela tem o poder e ela tem a habilidade de entrar na lama com suas penas brancas, e ela consegue sair da lama com suas penas intactas. É assim que é um cristão santificado. A santidade dele com o Senhor está ali no seu íntimo, e o Senhor torna aquilo ali uma característica. E ainda que ele entre ali no mundo para pregar, e ainda que ele evangelize, e ainda que ele trabalhe com pessoas que o seu linguajar desagrada a Deus, ele não se suja porque ele é santo, ele não se mancha porque ele é santo. Meus irmãos, muitos na casa de Deus têm perdido o interesse pela presença, tem perdido o interesse pela sua palavra, e muitos outros hoje estiveram na igreja, mas estão no mundo com as suas vidas cheias de vícios, de pecado, de mágoas, e precisando urgentemente de um toque de Deus para receberem novamente um novo motivo para viver. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e nós não valorizamos, mas sabe de uma coisa? Um dia eu fui um jovem que me afastei dos caminhos do Senhor, e eu olhava para a casa de Deus, e eu olhava para as pessoas indo para a igreja, mas sabe de uma coisa? Eu não tinha força, porque eu tinha me afundado no pecado. Você que tem tido a oportunidade de estar na casa de Deus, de estar cultuando, de estar congregando, e talvez você esteja aqui essa noite, mas você esteja flertando com o pecado, flertando com ele. Entenda uma coisa: fixe os seus olhos no Senhor, porque existe muitas pessoas precisando de um toque de Deus, enquanto você tem tido. A Bíblia diz em Marcos capítulo 2, que 4 homens ajudaram um amigo que era aleijado. E a Bíblia diz que eles pegaram aquele amigo e eles tentaram entrar na casa onde estava sendo ministrada a palavra, simplesmente por Jesus. Imagina um culto, é Jesus que está pregando ali numa casa, e aí a casa estava lotada, ninguém conseguia entrar. E a Bíblia diz que eles foram pelo teto, e eles amarraram a maca daquele jovem que era aleijado também, e desceram pelo teto no meio do culto. Da mesma forma, existem pessoas que têm se esforçado para voltar
a ter uma vida com Deus, mas elas estão tão feridas pelo pecado, elas estão tão marcadas pelos vícios, que exige delas uma dificuldade absurda, que precisam de pessoas que vão ali até elas resgatá-las. E a Bíblia diz que aquele jovem paralítico, quando ele desce ali naquele culto, Jesus fala: filho, seus pecados estão perdoados. Talvez para os amigos, aquele jovem precisava somente da cura física, precisava somente voltar a andar, mas para Jesus, ele precisava primeiramente viver em santidade. De nada adianta milagres se a vida não é santa, de nada adianta milagres, maravilhas e prodígios se eu não tenho andado conforme o Senhor. O Senhor fala: você está curado. E a Bíblia diz que os fariseus e os mestres da lei começam a cochichar: quem é esse que pode perdoar pecados? E Jesus diz assim: para que vocês saibam que eu posso perdoar pecados, ei filho, levanta, pega a tua maca e anda. Milagres aconteceram, mas primeiro veio a santificação. Prodígios aconteceram, mas primeiro veio o toque da parte do Senhor. O Senhor queria aquele homem não somente curado fisicamente, mas posteriormente no inferno. Não. Ele queria aquele homem salvo e curado. E é isso que o Senhor tem para a vida de cada um que está aqui essa noite. Talvez alguns aqui tenham desvalorizado a presença de Deus, tenham desvalorizado os banquetes espirituais que têm sido servidos nessa igreja, para que você se alimente espiritualmente. Talvez alguns aqui tenham se apegado mais às amizades da escola do que às da igreja. Talvez alguém aqui tenha desperdiçado as oportunidades de estar com seus irmãos em Cristo. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Tem muita gente morta espiritualmente hoje, desejando estar aonde você está, na presença de Deus. Se você for lá no centro da cidade, naquela praça do relógio, na rua climatizada, ali dormem os moradores de rua, a maioria deles usuários de droga, a maioria deles já estiveram na presença de Deus. A maioria deles fala: eu queria muito voltar para a presença de Deus, mas o pecado que eu me afundei é tão forte. É possível para Deus? É possível, só que quando a gente se mistura com o pecado, se torna muito mais difícil se limpar. Aproveite enquanto você está aqui na casa de Deus. Aproveite enquanto você está na presença de Deus. A Bíblia diz que aquele jovem chamado Eutico, ele estava na presença de Deus, mas o interesse pelas coisas de Deus dele não conseguiam manter nem acordado. Na revelação dada a João acerca do fim dos tempos, no capítulo 3, versículos 15 a 16, Apocalipse 3, 15 a 16, Jesus, ele fala algumas coisas ali a uma determinada igreja chamada Laodiceia, que estava morna, pastor. Estavam fazendo as coisas de Deus, estavam vivendo uma vida em comunidade, em igreja, mas o seu coração não estava dentro da casa de Deus. Não havia sinceridade nas suas atitudes. E João escreve, guiado por Jesus, o seguinte: Laodiceia, eu conheço as suas obras, mas eu sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Meus irmãos, que palavra dura. Que palavra dura, mas que palavra atual. Sabe de uma coisa? O Senhor não quer só a metade de você. O Senhor não quer só a metade do seu tempo. O Senhor não quer só a metade da sua atenção. Porque se Ele só tem a metade, você não é quente espiritualmente, você não é fervoroso, mas você é morno. O Senhor te deseja por completo, porque a Bíblia diz que na cruz do madeiro, até a última gota de sangue de Jesus foi derramada. Se Ele se entregou por completo, se Ele sofreu todas aquelas dores, toda aquela humilhação por nós, porque nós vamos nos entregar pela metade? Talvez você pense o seguinte: ah, meu irmão, mas eu ainda tenho muitos erros. Eu também tenho, meus irmãos, mas sabe de uma coisa? Todos os dias eu me coloco aos pés do Senhor, todos os dias eu me coloco na presença do Senhor, e eu falo: Senhor, molda meu caráter, Senhor, molda a minha vida, Senhor, molda a minha mente, Senhor. Porque uma vida de santificação, meus irmãos, é uma vida de dores, não é fácil.
Mas sabe de uma coisa? Vai chegar um dia em que vai valer a pena. Vai chegar um dia que toda luta, vai chegar um dia de todas as ofertas, os manjares que o inimigo tem colocado na sua frente. E talvez você salive ali para consumir aqueles manjares, mas não consome porque deseja agradar a Deus. Apocalipse 21, a Bíblia vai dizer: naquele grande dia, você estará na presença dos reis, do Rei dos Reis. E a Bíblia diz que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, nem pecado, porque todas as coisas se passaram, e o tabernáculo da presença de Deus estará entre os homens, e Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Olhe para quem está do seu lado e diga o seguinte: aguenta firme, Jesus está voltando. Meus irmãos, nós precisamos perseverar. Perseverar não é fácil. E o homem carnal, ele não tem o dom de perseverar, ele não tem o poder de perseverar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo que há em nós convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O pecado, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Ele não tem mais poder sobre nós, porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas precisam bater em retirada. Você é luz, você é cheio da presença. Muitas vezes nós pensamos o seguinte: mas o pecado que tem me afligido é tão forte. Mas o inimigo tem me atacado tanto. Sabe quando o inimigo ataca o cristão? É quando o cristão para de atacar o inimigo. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, a ordem correta é a igreja atacar o inferno e não o inferno atacar a igreja. Quando o inferno ataca a igreja, é porque a igreja atacou, talvez parou ali para dar uma descansada e ele vem, pof. Então a gente não pode parar. E o que é atacar o inferno? É buscar uma vida de santidade, é evangelizar, é procurar ler a palavra do Senhor, é procurar ter intimidade com o Senhor. Mas eu não tenho vontade. Meus irmãos, se a gente fosse fazer só o que dá vontade, eu não sei nem onde eu estava uma hora dessa, porque a carne da gente não presta. Mas sabe de uma coisa? Deus em nós, Ele molda até as nossas vontades, Ele molda até os nossos desejos, Ele molda até os nossos sonhos. E a Bíblia continua dizendo, ainda no versículo 9, só que na parte B: vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. É interessante que a primeira atitude que pode levar um jovem cristão à morte é o adormecer, é a sonolência espiritual. Mas sabe de uma coisa? Chega um ponto que a sonolência espiritual, ela não vai se manter somente daquela forma, você vai acabar sendo vencido. O cristão, ele precisa estar despertado para aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Por isso que a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes. Porque as promessas do Senhor, elas são para quem está em alerta. Porque senão a bênção passa e você não vê. Porque senão a promessa, o milagre vem e você não vê. Nós precisamos estar atentos. Os nossos olhos precisam estar fixos em Deus. E a Bíblia diz que vencido pelo sono, ele cai do terceiro andar. E que analogia nós podemos fazer com esse cair do terceiro andar? Cedeu ao pecado. Aqui, enquanto ele estava adormecido, ele estava flertando ali com o pecado, ele estava ali brincando de ser crente, mas agora ele caiu. Mas agora ele estava se misturando com o mundo. Mas agora o interesse dele não estava mais entre a igreja e o mundo, estava mais no mundo. É tanto que ele caiu lá fora. É semelhantemente a um jovem que tem perdido o temor ao Senhor, que tem perdido a presença de Deus, que tem perdido a afeição de Cristo. Em Gênesis 1:27, a Bíblia vai dizer que Deus nos criou a imagem e semelhança, ou seja, Deus nos criou parecidos, justamente para facilitar a intimidade. Então todas as vezes que eu tenho vivido uma vida de pecado, a Bíblia diz que eu começo a perder a afeição de Deus.
Eu começo a perder a semelhança e eu começo a não me parecer mais com o Senhor. E é interessante que eu só consigo ser melhor amigo de uma pessoa que se parece muito comigo. Ninguém tem um melhor amigo assim, nada a ver. Ah, esse cara aqui é meu melhor amigo, mas não tem nada a ver comigo. Não existe isso. A pessoa tem tudo a ver com você. Então como eu vou ser melhor amigo de Jesus se eu não me pareço com Ele? Como eu vou ser melhor amigo de um Deus que é santo, de um Deus que é bom, se eu não sou santo, eu não sou bom? Eu preciso me parecer com Ele. Abram comigo em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 a 9. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 a 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, o inimigo de quem? Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo fiéis e firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A Bíblia simplesmente está dizendo: ei, você que está se queixando de estar sendo tentado, sabe de uma coisa? Todo mundo também está, mas resista, em frente, porque eu estou com você. A Bíblia diz que nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai chegar um ponto que ele vai cansar, vai chegar um ponto que ele vai fugir, vai chegar um ponto que ele vai insistir, vou tentar com outro. Todas as vezes que eu leio essa passagem, pastor, eu me lembro muito daquele filme do Jurassic Park, aquele primeiro. Toda vez que alguém é devorado, eles estão aqui caminhando aqui, eles caminham assim lá. E aí o que acontece? Ficam para trás. Aí vai amarrar o tênis que desamarrou. Aí o dinossauro passa. Na vida cristã é desse jeito. Eu preciso estar atento na caminhada, meus irmãos. Meus irmãos em Cristo estão vindo para cá, eu preciso estar com eles. Eu preciso estar com a igreja. Eu preciso caminhar como a igreja caminha. Porque se eu paro, eu fico sozinho, eu fico desatento, o inimigo me devora. O inimigo devora, meus irmãos. E é interessante que nós vemos na Bíblia o homem chamado Davi, que foi citado anteriormente, que ele olha ali pela varanda da sua casa, ele vê Joquebede tomando banho, e acontece toda aquela série de pecados e maldições sobre ele. E a Bíblia fala sobre um homem que também abre a janela. Mas sabe de uma coisa? Ele abre a janela, pastor, para que o nome do Senhor seja exaltado. Esse homem se chama Daniel. A Bíblia diz que havia ali um decreto de um rei, de um imperador, em que não podia mais cultuar ao Senhor. E quem cultuasse ao Senhor seria jogado na cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel não somente cultuou o Senhor, mas deixou a janela aberta para todo mundo ver. Quem tem os olhos fixos no Senhor, não é qualquer janela que vai te distrair não, meu irmão. Quem tem os olhos em Deus, você vai abrir a janela, o mundo vai te ver, mas ele vai saber o seguinte: esse aí realmente é crente, esse aí realmente glorifica o nome do Senhor, porque eu olho pela janela e ele está orando. E a Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões, e a Bíblia diz lá em 1 Pedro, que o inimigo anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. O inimigo procura aquele que está distraído, mas Daniel era tão homem de Deus que jogaram foi ele no meio dos leões. E aí quando foram olhar no outro dia, estava todo mundo bem. Eu acho que ele pregou até, fez até um culto lá com o leão. Acho que teve leão até que saiu crente. Mas é isso, meus irmãos, é a diferença na provação entre quem persevera e quem não persevera. A nossa perseverança, a nossa fé, ela precisa estar com o Senhor. Daniel deixou a janela aberta de propósito, para que o mundo soubesse que ele não negligenciaria a sua vida com Deus, enquanto muitos estão se distraindo com aquilo que está do outro lado da janela. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 a 8. 1 Tessalonicenses 4, 7 a 8. Capítulo 4, versículo 7 a 8. Diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O Senhor não chama ninguém para ser pecador, o Senhor não chama ninguém para ser impuro, mas para ser santo. E o versículo 8 vai dizer o seguinte: portanto, aquele que rejeita
estas coisas, não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus, que lhes deu o seu Espírito Santo. Talvez Eutico estava pensando o seguinte: é só mais um cara pregando, eu vou ficar aí na janela mesmo. E se distraiu com o mundo e caiu para o outro lado. Mas sabe de uma coisa? Quando nós rejeitamos o conselho do nosso pastor, quando nós rejeitamos a repreensão do nosso líder, nós estamos rejeitando a Deus, e nós estamos rejeitando o Espírito Santo que nos foi dado. Precisamos respeitar as autoridades constituídas por Deus sobre as nossas vidas, porque eles são a representação de Cristo aqui na terra. A Bíblia diz que no último dia, no grande julgamento, Deus julgará o povo. E a Bíblia diz que nas suas mãos estarão os pastores, cooperando com o julgamento do povo. Eu vou desonrar pastor? Eu vou nada. Eu quero que ele me ame, eu quero amar ele. Por quê? Porque são autoridades constituídas por Deus. Talvez você jovem que está aqui essa noite, você ache chato quando alguém te corrige. Você acha chato quando alguém te alinha, mas sabe de uma coisa? É Deus usando essa pessoa para te alinhar, é Deus usando essa pessoa para te corrigir, é Deus usando essa pessoa para te levar para o céu, para que você não perca a sua alma. Valoriza quem tem te exortado, valoriza quem tem te alinhado, porque tem pessoas que estão caminhando só. E a Bíblia diz, no versículo 9, na parte C de Atos 20, que quando levantaram, ele já estava morto. Ele adormeceu, ele caiu e ele morreu. Essas, meus irmãos, são as 3 atitudes que podem levar um cristão à morte. Ele morreu. E essa morte, meus irmãos, não era uma morte somente física, mas também espiritual. Porque tudo indica que ele não tinha interesse pelas coisas de Deus. Tudo indica que ele não estava feliz em estar ali na presença do Senhor. Romanos capítulo 6, verso 23, carta aos Romanos capítulo 6, versículo 23. A Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, meus irmãos. O salário do pecado é a morte. Mas sabe, existe um dom da parte de Deus e que é gratuito, e é a vida eterna que nos foi dada através de Cristo Jesus. Enquanto o inimigo tenta plantar morte na sua vida, o Senhor manda te dizer essa noite: ei, eu quero plantar vida, vida, vida. Aonde havia morte eu quero plantar vida, onde havia tristeza eu quero plantar alegria. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus para as nossas vidas são para prosperar, são para nos alegrar e jamais para nos entristecer. E essa passagem é tão interessante que, para quem não sabe, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas, que era um médico de profissão. E pastor, se um médico disse que estava morto, é porque estava morto mesmo. Não tinha para onde escapar. Foi um médico que disse: está morto. Talvez ele chegou que nem naqueles filmes, viu assim, está morto. Estava morto, meus irmãos. E como médico, obviamente ele estava qualificado para avaliar se uma pessoa estava morta ou viva. Mas sabe o que é mais triste? Ele morreu sem Cristo no meio de uma pregação. Ele morreu sem Cristo, e ele estava vivendo comunhão com os irmãos, ele estava na igreja, ele estava na casa de Deus. E Lucas, a Bíblia vai fazer uma indagação: louco, e se essa noite pedirem a sua alma? E se Jesus voltasse nesse culto? E se Jesus voltasse agora? Quem subiria? Quem ficaria? Dentro de nós precisa haver uma certeza da nossa salvação, e essa certeza da nossa salvação só nos é dada ao nosso íntimo através da santificação. É quando você olha para dentro de si, você pensa: eu tenho uma vida com Deus, eu vou subir com Ele para a glória eterna. Prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio celestial, que é a Cristo Jesus. Precisamos prosseguir, precisamos continuar. Ainda em Atos 20, ali no versículo 10, abram comigo.
A Bíblia diz que o jovem Eutico morreu no meio do culto. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Essa igreja aqui era uma igreja santificada, porque ela não ficou ali dentro do seu quadrado, continuando o culto enquanto está tudo se acabando lá fora. Não, Paulo imediatamente fez o seguinte: ei, vamos parar o culto aqui, vou lá fora. E a Bíblia diz que ele vai até lá fora. E é interessante o contraste das duas passagens que eu mencionei. Lá em Marcos 2, o aleijado precisa entrar no teto porque não tem espaço para entrar pela porta. A igreja estava tão preocupada consigo mesmo, em estar ali cultuando, em estar ali vivendo ali a sua rotina religiosa, que não observaram que tinha gente para ser curada. Enquanto que aqui nessa passagem o culto para e as pessoas vão para fora para resgatar aquele que havia morrido. Então uma das respostas da santificação nas nossas vidas é o desejo por almas. Porque quando eu me santifico, os anseios do Pai passam a ser os meus anseios, as vontades de Deus passam a ser as minhas. E o que diz em João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo mundo possa ser salvo, possa ser alcançado. O maior propósito de Deus é a salvação de pessoas, e essa salvação se dá através do processo de santificação. A Bíblia diz que Paulo desceu, e eu imagino que ele desceu ali rapidamente. E a Bíblia diz que Paulo se inclina sobre o rapaz, e Paulo abraça o rapaz como se fosse seu filho. E eu imagino toda aquela igreja alarmada, toda aquela igreja assustada com aquela situação. Mas Paulo diz: não fiquem alarmados, pois ele está vivo. Ué, mas ele não estava morto? Mas com o abraço de um homem santificado, ele foi ressuscitado. Porque Paulo, ele entendia: eu sou santificado, e se eu sou santificado, Deus me usará com milagres, maravilhas e prodígios, e a glória de Deus será comigo. E a Bíblia diz que Paulo abraça e diz: ele está vivo. Ser igreja é se preocupar não somente consigo mesmo, mas com quem precisa ser consolidado, com quem precisa ser salvo. Há duas funções dentro do corpo de Cristo. A primeira é trazer para dentro do corpo quem está fora, e a segunda é consolidar quem já está dentro. E essa consolidação se chama santificação. Mas primeiro aquele jovem precisava ser resgatado. João capítulo 10, versículo 10 a 11. João capítulo 10, versículos 10 a 11. A Bíblia vai dizer o seguinte, olha novamente o contraste. O ladrão vem para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, e o pastor faz o quê? Dá a vida pelas suas ovelhas. Enquanto o inimigo quer te matar, o Senhor quer te salvar. E Ele estava tão disposto a te salvar que Ele entregou o seu próprio Filho para dar a vida por você que está aqui. Vale a pena se santificar. Vale a pena buscar essa presença, porque aquele Deus que promete, Ele é fiel para cumprir. Talvez você esteja vivendo hoje uma guerra terrível. Talvez você esteja vivendo hoje ataques terríveis, mas sabe de uma coisa? Olhe para o Senhor, olhe para o Senhor, fixe os seus olhos no Senhor. O salmista vai dizer: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ele fala sobre os da direita, ele fala sobre os da esquerda, mas ele não fala que é atingido aquele que caminha no sentido do propósito. Aquele que caminha até Jesus é protegido, é guardado pelo Senhor. E no versículo 11, meus irmãos, depois da salvação vem, sabe o que? A santificação. Versículo 11 de Atos 20. Atos 20, versículo 11, continuando no texto. A Bíblia diz: e então subiu novamente. E quando a Bíblia diz subiu novamente, ela não está falando de Paulo. Ela está falando de Paulo, a igreja e Eutico. Subiu novamente.
uma nova oportunidade de estar na presença de Deus. E sabe o que eles fizeram? Partiram o pão e comeram, eles cearam. E a Bíblia continua dizendo, e depois Paulo continuou a falar até o amanhecer. Era um culto que ia até meia-noite, Soares. Agora era uma vigília. O culto ia até meia-noite, o menino estava dormindo. Agora o menino estava ceando. Agora o menino estava na vigília. Agora o menino estava cheio da presença do Espírito Santo. Porque ele entendeu, se esse Deus me salvou, eu preciso me santificar para viver com Ele. Eu preciso ser moldado por Ele. Aquele jovem não foi restaurado somente fisicamente, mas também espiritualmente. E ele pôde retornar a ter comunhão com os irmãos e a ouvir a palavra do Senhor. E ele partiu o pão. E ele comeu. E o que representa esse pão? Abram comigo em João 6,51. João capítulo 6, versículo 51. O que representa esse pão que esse jovem comeu naquela igreja? Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Eu que estava fazendo aquele ato simbólico, mas ele estava dizendo o seguinte, eu quero me conectar com Jesus, eu quero ser um só com Jesus. Jesus veio para me salvar, mas ele não veio para me dar somente essa vida terrena, mas uma vida que é eterna, e é somente dada através da santificação. Quem comer desse pão, viverá para sempre. Sabe de uma coisa, meus irmãos? A nossa vida aqui é passageira. A nossa vida é passageira. Nós seremos tentados. O pecado ele vai bater na nossa porta. Mas a Bíblia nos garante, os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, se comparados ao peso da glória que há de vir. Ah, mas o diabo bate na minha porta, mas Jesus também bate. Prova, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Jesus bate na porta do seu coração essa noite, e ele diz, posso entrar na sua vida? Posso mudar a tua história? Posso tocar na tua casa? Posso tocar no teu caráter? Muitas vezes nós não fazemos a obra de Deus, porque nós olhamos para nós mesmos e nós vemos defeito. Mas Deus ele quer nos usar. Soares, Isaías, a Bíblia diz que Deus chama Isaías, lá no capítulo 6, nem precisa abrir. E a Bíblia diz que Isaías tem uma visão, e a Bíblia diz que ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a Bíblia diz que a aba das suas vestes enchia todo o templo, e a Bíblia diz que acima dele estavam serafins que cantavam uns aos outros, santo, 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 santo. E a Bíblia diz, e toda a terra está cheia da tua glória. E o que que Isaías faz? Ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo em meio a um povo de impuros lábios. Ele reconheceu que era pecador, mas onde os olhos dele estavam? Mas os meus olhos viram o rei. Mas ele estava com os olhos no lugar certo, ele estava com a sua visão no lugar certo, e ele fala aquilo para Deus, eu sou pecador, e a Bíblia diz que Deus manda um anjo pegar uma brasa do altar com tenaz, coloca na boca de Isaías. Isaías é santificado, e Deus diz, agora você está santificado, está pronto para a obra. Quem irá por nós, Isaías? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, porque agora eu tenho vivido a santidade de Deus, eu estou apto para a obra. Ainda em Atos capítulo 20, a última passagem de Atos que nós vamos ler. Atos capítulo 20, versículo 12. A Bíblia diz, e levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. No original, esse levaram vivo, ele vai ser bastante aliviados. Meus irmãos, é interessante que se aquelas pessoas sentiram um alívio pela ressurreição daquele jovem, pela santificação daquele jovem, provavelmente a família daquele jovem estava ali dentro da casa de Deus.
Jovem, sabe de uma coisa? Seu pai e sua mãe também são autoridade sobre a sua vida. Talvez a mãe dele falou: ei, Eutico, sai da janela. Sai daí, menino, presta atenção no culto, acorda, vai lavar o rosto. Mas ele acabou caindo. Então nós entendemos que nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Porque quando os nossos olhos estão fixos no Senhor, nós estamos atentos a tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E sabe de uma coisa, meus irmãos? O jovem Eutico, cujo seu nome significava afortunado, aquele que tem boa sorte, aquele que é uma bênção, ele tomou posse novamente sobre a identidade que o Senhor tinha para a vida dele desde o início. Agora Eutico era uma bênção para sua família, agora Eutico era uma bênção também para a sua congregação. E eu tenho um recado da parte de Deus para a juventude que está aqui essa noite e também para a igreja. Igreja do Senhor, fixe os seus olhos em Deus enquanto é tempo, e não permita que antes de você fixar os seus olhos o mundo te maltrate, te traumatize, brinque com os teus sentimentos, para que depois você volte para Cristo todo quebrado, ou até mesmo nem tenha essa oportunidade. Essa noite é uma noite em que você precisa aproveitar. Você tem saúde? Existe ar nos seus pulmões? Então ainda existe uma oportunidade para viver com o Senhor. Ainda existe uma oportunidade para ter uma vida santificada. Ainda existe uma oportunidade para ser íntimo de Deus. E eu queria convidar os irmãos a lermos o último texto da noite, em que nos é dado ali um roteiro a ser seguido para quem deseja se santificar. Efésios capítulo 5, versículo 1. Um roteiro para a santificação. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 1: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-o em tudo o que fizerem. A primeira coisa é ser um imitador de Cristo, ser um imitador de Deus. O versículo 2 vai dizer o seguinte: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. A segunda coisa é, nós precisamos viver em amor. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, mas também nós precisamos viver em amor, porque Deus é o próprio amor. No versículo 3 vai dizer o seguinte, 3 em diante: entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem cobiça, por essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, o que é idólatra, terão a herança de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A segunda coisa é andar em pureza. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 8 em diante, diz o seguinte: porque outrora vocês eram das trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-se à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto à luz ou pela luz se torna visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você. O terceiro conselho é andar na luz, e a Bíblia vai dizer: luz para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, é andar segundo aquilo que está escrito, é andar segundo o Senhor, é andar em amor. E a Bíblia diz do versículo 15 ao 20, já finalizando: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, inclusive a oportunidade de hoje, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos,
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva de libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra se resume em: busquemos viver em santidade todos os dias. Todos os dias. Você que deseja viver em santidade, você que deseja avançar para um novo nível na sua vida com Deus, eu queria te convidar a se colocar de pé essa noite. E eu queria que você imaginasse que você está no lugar daquele jovem chamado Eutico, que está na oportunidade de estar num culto de adoração ao Senhor, onde Jesus está presente, e de fato Ele está essa noite presente. Eu queria que você imaginasse que você é aquele jovem, e que talvez a sonolência tenha tentado te afetar. Talvez você esteja sentindo esses dias vontade de desistir, vontade de parar, vontade de largar tudo. Eu queria te convidar nesse momento a fazer uma oração íntima, individual, falando para o Senhor tudo aquilo que você precisa mudar, tudo aquilo, melhor dizendo, que você deseja que o Senhor mude na sua vida. Não espere pela minha oração, comece a orar. Comece a falar com Ele. Comece a falar com o Senhor. Ele está ouvindo a sua oração. Abra a sua boca. Fale com o Senhor. O Espírito de Deus deseja tocar na tua vida. Enquanto essa canção é ministrada, eu queria que você orasse ao Senhor e você falasse para Ele tudo aquilo em você que precisa ser mudado. Adore. Posso te sentir.